Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos chegando à nossa última aula do semestre. Boa noite, professor. Boa noite, Rosana. Estamos chegando à nossa última aula do semestre, última aula teórica, né? Semana que vem só vai ter mais uma aula que é a de revisão, depois só teremos provas. Terminando o ano, terminando, quem sabe, essa temporada gigantesca de aulas remotas. Vocês pegaram já o bonde andando, né? 2021.1 e 2, quem está no segundo período. Eu estou aqui junto com a CEUNE desde março do ano passado, assim, de forma remota. Então, já vão um ano, já vai aí um ano e lá vai carreira, né? De atividades remotas e aulas remotas. Mas seguimos. O que importa é que estamos vivos, sobrevivemos até agora. Muito bem. Então, vamos para a nossa aula. A gente hoje termina poder constituinte, estamos aí no poder derivado, e a gente vai ver o que der sobre direitos fundamentais. Como eu falei para vocês, o assunto de direitos fundamentais não termina aqui, né? Ele vai começar, mas vocês vão vê-lo no início do próximo semestre, né, em 2022, com o Constitucional 2. Então, aqui estou plantando as sementes para vocês escolherem aí os bons frutos no próximo ano, com o Constitucional 2 e 3. Mas direitos fundamentais vocês vão ver no terceiro período, né? Com o Constitucional 2, com a professora que dará aula a vocês. Só não tenho certeza se será a professora Wilaine ou se será a professora Juliana Maia, porque elas se revezam aí no Constitucional 2 e 3, matutino e noturno. Mas será com certeza uma delas. E as duas serão as professoras de vocês daqui para frente, né? Porque, independente da ordem, depois de mim vem Juliana Maia e Wilaine. Não necessariamente nessa ordem, vocês depois vão saber quem serão as próximas professoras de vocês. Pois bem, então a gente está aqui em poder derivado, né? E começamos a ver os limites do poder derivado. Terça-feira a gente viu esse primeiro limite, o limite temporal. Vimos que a nossa Constituição não tem limite temporal estabelecido pelo poder originário. O que tem é esse aí do poder derivado, que é uma aberração e que já deveria ter sido considerado inconstitucional, mas a gente sabe que tem lá a presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Então, enquanto o Supremo não declarar a inconstitucionalidade dessa emenda, o que eu acho muito difícil de acontecer aqui para a gente, então, enquanto o Supremo não declarar, está valendo e está aí como um limite, né, específico para a questão do teto de gastos. O outro é esse aí, são os limites circunstanciais. Eu falei para vocês um pouquinho sobre eles, né? Já disse a vocês que vocês vão aprender um pouco mais sobre isso no próximo ano, né? Intervenção federal vocês já devem ver no Constitucional 2, se não no 3, com certeza, né? Estado de defesa e de sítio também. E aí só expliquei a vocês mais ou menos como é que funciona cada um deles, mas o que importa saber aqui é que, enquanto uma dessas circunstâncias estiver vigorando, né? Estiver ali existindo, no caso do Brasil, então não pode haver emendas, né? Nem pode haver análise e nem aprovação de emendas. É o que prevê o artigo 60, parágrafo 1º. A gente vai continuar, então, fazendo a leitura, né, da nossa Constituição, especialmente do artigo 60, que é o artigo mais importante para essa parte, já que é no artigo 60 que estão todos os limites estabelecidos pelo poder originário ao poder derivado. Então, quem quiser, dá uma lida junto aí comigo. E depois, se não tiver com a Constituição aí agora, em casa, aí, junto com vocês depois, com mais calma, deem uma lida no artigo 60, bem direitinho, com detalhes, porque ele é fundamental para entender como funciona o poder derivado, né? E de que maneira funcionam esses limites. E aí já fica claro, né? Os limites circunstanciais estão presentes na nossa Constituição de 88, né? Nessas três situações aí, tá? Vamos seguir, então, para a gente ver os limites materiais
ou substanciais. Esses aí vocês já conhecem, mas com outro nome. Quem já ouviu falar, todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez na vida em cláusulas pétreas, né? Mas esse nome ele foi sendo deixado de lado com o tempo, porque a alegoria que se faz aqui, a analogia, né, que se faz a cláusula pétrea, diz respeito à pedra, né? E aí a pedra é algo que seria teoricamente inquebrável e tal, não poderia ser expandido nem diminuído, mas a ideia dessas cláusulas aí não é bem essa, né? Porque como a gente vai ver aí, a ideia aqui é de você criar um núcleo, né? Uma parte que não pode ser extraída da Constituição, não pode ser diminuída, não pode ser retirada. Mas essa parte ela pode ser ampliada. Então, a analogia que se faz hoje, que é muito mais adequada, é a célula, né? A ideia de célula, porque as células podem se expandir, elas podem, né, se dividir e aumentar a sua numeração, o seu número, né? Podem ser ampliadas. Agora, uma célula não vai ser, né, se for diminuída, se for, né, ali retirada, ela não vai mais ter vida. Então, a ideia aqui mais adequada hoje, segundo a doutrina, é de associar esses limites, essas cláusulas, ao que chamamos de núcleo essencial da Constituição, né? Essa parte que não pode ser extraída da Constituição, não pode ser diminuída, mas pode ser ampliada com o passar do tempo. E o outro nome utilizado aqui, já que estamos falando de limites, são os limites materiais ou substanciais, ou seja, limites de conteúdo. Lembra de novo? Olha aí de novo a distinção de forma e conteúdo, tá aí, materiais, né? Então, os limites materiais são limites de conteúdo, ou seja, são determinados assuntos, determinadas matérias que vão estar aí presentes na Constituição e que terão que ser respeitadas à risca, né? Não dá para extraí-las, né? Não dá para retirá-las de circulação e nem dá para diminuí-las, porque se você fizer isso, né, você vai estar desnaturalizando a Constituição e aí você vai estar mexendo naquilo que é mais essencial dessa Constituição. E se acontece isso, esse poder derivado ele vai começar a usurpar, a ultrapassar as suas funções e vai deixar de ser um poder derivado para ser um poder originário. E não é essa a intenção, porque o poder originário não pode surgir assim, de forma sorrateira, golpista, né? Não é assim que surge o poder originário. É de outra forma, pela soberania popular, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, que limites são esses? São os limites que estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Para os autores de direito constitucional, esse aí é o coração da Constituição, né? Então, sem ele, não tem como a Constituição continuar existindo. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, é esse que vai conter as cláusulas pétreas, o núcleo essencial e os chamados limites materiais ou substanciais da Constituição. Então, vamos ver que limites são esses. Deixa eu ler aqui para vocês. O artigo 60, parágrafo 4º. A redação dele já começa assim. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, veja, na redação inicial do parágrafo 4º, já tem algumas palavras que são fortes. Então, não será objeto de deliberação, ou seja, nem pode ser objeto de deliberação. Não pode nem virar projeto de emenda, né? Ou, se virar projeto de emenda, vai ter que morrer logo no início, porque não dá para você discutir isso, não dá para você deliberar, não dá para levar para as comissões e muito menos para o plenário para poder discutir isso, porque são circunstâncias, situações aqui que são abomináveis, né? Não dá para você mexer nesses pontos da Constituição. E aí não será objeto de deliberação a proposta de emenda, né, a PEC, tendente a abolir. Então, veja, quando se fala no abolir, é isso, né, que eu estou falando. Não dá para extrair, para retirar de circulação esses pontos. E também não vai dar para diminuí-los. Isso é algo já bem definido na doutrina brasileira. Não dá nem para abolir e nem para diminuir, certo? E que situações, que matérias, né, que cláusulas são essas? Aí vem. Inciso 1, forma federativa de Estado. Está aí no slide também para vocês acompanharem. No inciso 2, voto direto, secreto, universal e periódico.
No inciso 3, a separação dos poderes. E no inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, essas são o que a gente pode chamar de cláusulas pétreas, núcleo essencial ou os limites materiais ou substanciais. Então, não dá nem para discutir emenda constitucional que tenha ali a tendência de abolir, ou seja, que queira diminuir ou extinguir uma dessas situações aí, uma dessas cláusulas, um desses limites aí estabelecidos pelo poder constituinte originário. Então, só lembrando aí, né? Forma federativa de Estado trata da questão da federação, dessa divisão, União e Estados da federação. Então, se há uma proposta de emenda constitucional que quer transformar o Brasil em um Estado unitário, como foi lá no Império, não dá nem para discutir isso, porque vai ferir essa cláusula pétrea, não dá para seguir em frente. É um limite material ou substancial, não dá para seguir em frente com ele. Outro ponto trata da questão do voto, né? Da questão do sufrágio universal e tudo mais. E aí não se pode mexer, no caso do Brasil, nesses 4 pontos aí. O voto direto, certo? Então, não pode surgir, por exemplo, uma proposta de emenda para transformar o sistema eleitoral brasileiro como o americano, né? O norte-americano, que você tem lá o voto no candidato, mas quem decide a eleição são delegados de partidos. É o chamado voto indireto. Isso não cabe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vota diretamente no candidato, certo? Sempre. E o resultado sai daí, dessa votação em que a gente escolhe diretamente os nossos candidatos. Né? Não dá para mexer nisso. Voto secreto. Outro ponto. Então, não pode vir uma proposta de emenda dizendo a partir de agora o voto vai ser aberto, declarado, como era lá na velha República, que a gente viu isso há anos atrás. Não, o voto é secreto e continuará sendo. Não dá para mexer nisso. Voto universal, a questão do sufrágio universal. A gente estabelece, no caso brasileiro e em outros países, regrinhas básicas, mas a ideia é de que toda pessoa que esteja cumprindo os requisitos básicos para ser eleitor ou eleitora tem direito de voto, ponto final. Então, não dá para estabelecer outros critérios aqui discriminatórios. Então, cumprir os requisitos básicos, já pode votar. A ideia é essa, voto universal. Quanto mais pessoas tendo direito ao voto, melhor. Então, a ideia é essa aqui. E o voto periódico. Né? A cada 4 anos, no modelo eleitoral brasileiro atual, a cada 4 anos a gente tem que escolher os nossos candidatos. Só que as votações, a gente sabe que elas são colocadas ali em períodos de 2 anos. Né? Mas o mandato de prefeitos, de vereadores, deputados, de presidente, governadores é de 4 anos. Só dos senadores, que é de 8, mas aí tem as eleições intercaladas em que numa eleição você vota em 2 senadores, na outra você vota em 1, né, para completar os 3 que cada estado tem direito. Mas aí o voto é periódico. Sempre você sabe ali que tem segurança, né, de que a cada 4 anos vai escolher os políticos novamente, ou escolher os mesmos ou mudar o voto, né, mudar lá quem está no poder. Mas existe essa questão do voto periódico. Então não dá para vir uma emenda para dizer agora, não vai ter mais voto periódico, vai ter uma votação agora, a próxima vai ser daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, mas não tem prazo definido. Não dá para mexer no voto periódico, tá? Agora, uma questão que aparece que é bem polêmica, né? E que não está aí constando é o voto facultativo, né? A questão do voto obrigatório. No Brasil, todo mundo sabe que o voto é obrigatório, né? Então, ano passado, a gente teve lá as eleições municipais e todo mundo foi obrigado a votar. Tem lá o índice alto de abstenções, mas aí você precisa justificar o voto e, se não justificar, paga uma multa, que é uma coisa irrisória. Mas, na teoria, né, o voto no Brasil é obrigatório. E muitas vezes surge aquela discussão se o voto poderia ser facultativo ou não. Né? Até alguns políticos defendem, em alguns momentos da história recente, o voto facultativo. E aí fica a dúvida. Daria para se propor uma emenda constitucional mudando a regra do voto obrigatório para o facultativo? Olha, observando aí essa segunda cláusula, fica muito claro que não está previsto aí o voto obrigatório. Então, se não há previsão do voto obrigatório como cláusula pétrea, núcleo essencial, é possível sim fazer essa mudança, certo? Então, nada impede que, num futuro próximo ou mais distante, tenhamos uma mudança do voto obrigatório para o facultativo.
certo? Já que o voto obrigatório não entra nessa lista das cláusulas pétreas ou do núcleo essencial, certo? A terceira cláusula, né, a terceira matéria que não pode ser, né, não pode ser deliberada aqui com vistas a abolir é a questão da separação dos poderes. Então, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário é uma cláusula pétrea, não dá para mexer nisso. Então, quando esse pessoal aí vai para a rua pedir, né, o fim do Supremo Tribunal Federal, está pedindo para mexer nisso, né? Está pedindo para dar um golpe na Constituição, porque não dá para mexer nessa separação dos poderes. Você pode ter um olhar crítico contra os ministros do Supremo. Você pode não gostar de um ministro ou de outro, mas pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal é um ato puramente golpista e anticonstitucional, porque ofende claramente e frontalmente esse dispositivo aí. Então, não dá para mexer na separação de poderes. Seria a mesma coisa que pedir fechamento do Congresso. É a mesma coisa, não muda nada. É a mesma ideia golpista de sempre. Não dá para chamar de outro nome. É golpismo, né? E vindo de quem está no poder, pior ainda, né? Porque é um autogolpe. Não seria um autogolpe, mas é um golpe bem maior, né? Então, não dá para mexer nisso, na separação de poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. E aí, claro, você pode ter críticas, né? Quem nunca criticou um deputado, um senador, o presidente, né? Os ministros do Supremo, claro, dá para criticar. Agora, chegar a esse ponto de fazer manifestações nesse sentido aí, né? De pedir fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, isso é coisa de golpista, né? É coisa de protótipo de ditador. Não tem outro nome para dizer, não. Então, é isso, né? Que fique bem claro. Falar sobre separação de poderes e pedir fechamento de Supremo, fechamento de Câmara dos Deputados ou Senado ou do Congresso, isso é tentativa de golpe, né? Mesmo que não se efetive a tentativa, mas é um pensamento golpista, puramente golpista. E a quarta cláusula, não é? O quarto tema que aparece aí, a quarta matéria, são os direitos e garantias individuais. E aí, atentem a isso. Em 88, na redação original da Constituição, falava-se nisso, direitos e garantias individuais. Esses são os direitos que estão no artigo 5º da Constituição. Toda aquela lista dos 78 incisos trata disso, dos direitos e garantias individuais. Mas lembrem, eu falei agora há pouco, esses limites são chamados de núcleo essencial, porque eles não podem ser reduzidos e nem extintos, mas eles podem ser ampliados. Com o passar dos anos, fomos considerando outros direitos fundamentais com essa mesma natureza. E hoje, não são só direitos e garantias individuais que estão aí como cláusula pétrea, o núcleo essencial. São os direitos fundamentais em geral. Os direitos fundamentais de natureza individual, que são as liberdades, os direitos sociais, como saúde, educação, transporte, lazer, alimentação, moradia, etc., e os direitos coletivos e difusos, que são ali os direitos de terceira ou quarta dimensão. Todos os direitos fundamentais que estão na Constituição hoje entram aí nessa visão de direitos e garantias individuais. Então, hoje, em 2021, a gente interpreta esse inciso 4 do artigo 60, parágrafo 4º, de maneira ampliativa, de maneira a colocar aí direitos fundamentais, ou seja, todos os direitos que estão previstos na Constituição são considerados cláusulas pétreas. Por isso que, por exemplo, os direitos trabalhistas não puderam ser mexidos quando fizeram a reforma trabalhista. Mexeram na CLT, mexeram nas leis, mas não mexeram na Constituição. Não dá para mexer na Constituição, não dá para tirar os direitos trabalhistas. Mas aí, né, como as coisas estão sendo feitas nesses últimos anos no Brasil, tudo tem sido feito de maneira sorrateira, né? De maneira ali golpista. E aí o que acontece? Vão mexendo nas leis para piorar os nossos direitos. Mas as garantias constitucionais continuam lá, né? Precisam ser respeitadas. E uma hora vão ser, quando essa situação toda melhorar. Um dia vai, né? Não está danado, né? A gente não vai passar essa crise, né? Vai passar 20 anos com crise e não tem país que aguente. Uma hora melhora e aí a gente vai resgatar esses direitos, tenho certeza. Então, os direitos e garantias individuais hoje, né, são considerados os direitos fundamentais, né? Só nós somos prejudicados. O povo sempre, né? O povo sempre. Principalmente os mais pobres. Está aí a prova, né?
cada vez mais gente passando fome, cada vez mais gente desempregada, cada vez pessoas com menos direitos. Nós também, trabalhadores e trabalhadoras, não nos iludamos, né? A gente não é dono de meio de produção, a gente é trabalhador e trabalhadora. A não ser que tenha algum milionário aqui, né? Dono de helicóptero, de navio. Se tiver, aí está dentro da ideia da riqueza, né? Eu até queria, professor, mas eu só tenho uma bicicleta. Eita! Então estamos juntos, Cedrinho. Não estamos ainda como detentores dos meios de produção, então a gente ainda é povo. Operado, trabalhando 3 horários para pagar a faculdade. Então a gente não tem como escapar, né? A gente ainda está sendo prejudicado também com isso, né? Então é isso, pessoal. Então os limites substanciais, materiais são esses, que estão previstos aí no artigo 60, parágrafo 4º. Mas preciso dizer a vocês algo a mais, que é o seguinte: como eu disse a vocês, esses limites eles podem ser ampliados. Eles não podem ser restringidos e nem extintos, mas dá para ampliar. E outra forma que se encontrou de ampliar esses limites foi estabelecendo uma divisão que a doutrina coloca, que é essa aqui, ó. Podem existir limites materiais explícitos e implícitos. Eu mostrei para vocês agora, no artigo 60, parágrafo 4º, aquilo que a gente chama de limites explícitos, esses que estão aí bem claramente colocados pela Constituição, que é o artigo 60, parágrafo 4º. Mas também podem surgir os limites implícitos, que são resultantes da interpretação dos princípios constitucionais. Aí, geralmente, quem vai estabelecendo esses limites são lá as decisões do Supremo. Então, é o Supremo que vai estabelecendo isso. E esses limites implícitos, eles vão aparecendo justamente para garantir mais direitos. E eles apareceram muito bem nessa consideração que eu falei para vocês agora há pouco, de ampliar os direitos fundamentais. Então, quando começou a discutir sobre direitos sociais, coletivos, difusos, lá no Supremo, então o Supremo foi dando esse tipo de interpretação para ampliar esses direitos. Então, há a possibilidade de termos limites implícitos, que seriam ali princípios constitucionais. A gente tem alguns princípios implícitos, inclusive, mais à frente vocês vão aprender até um no direito das famílias, né, direito civil, que é o princípio da afetividade, né, a questão do afeto, entrando aqui no direito das famílias. E esse princípio é constitucional, apesar de não estar previsto na Constituição, mas ele tem proteção constitucional. É uma das expressões da dignidade da pessoa humana, certo? Então, os limites materiais, eles passam por todo esse caminho. O artigo 60, parágrafo 4º, que são os limites explícitos, que eu li aí para vocês, né, na Constituição, e os limites implícitos, que são aí o resultado da interpretação dos princípios constitucionais. Certo, pessoal? Até aqui, sobre os limites materiais ou substanciais, cláusulas pétreas, núcleo essencial. Ficou alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Não, professor. Beleza. Ok. Então, vamos seguir aqui para o quarto princípio, não, limite. Os limites formais ou procedimentais. Aí, de novo, né? Distinção, forma, conteúdo. Limites formais são relacionados às formalidades, né? Aos procedimentos. Então, esses limites formais ou procedimentais dizem respeito ao dever de obediência às formalidades previstas para a elaboração das emendas constitucionais. E esses limites, eles estão ali espalhados pelo artigo 60, certo? Então, vou ler aqui para vocês aquilo que eu ainda não li, né? Os trechos do artigo 60 que ainda não foram lidos aqui quando eu abordei esses limites até agora, né? Então, essa parte do artigo 60 que ainda não falei aqui é justamente essa que comporta os limites formais ou procedimentais. Então, são as formalidades, são os procedimentos necessários para que se faça as emendas. E aí, quando esses limites são desobedecidos, aí as emendas vão ter problemas, porque elas podem ser colocadas ali como inconstitucionais, porque desobedeceram a essas formalidades, certo? Então, vamos aqui, deixa eu ler para vocês esses trechos do artigo 60 que ainda não foram lidos, que são aí
né, correspondem aos limites procedimentais. Então, começando, né, o artigo 60, caput, está dizendo o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Já li isso para vocês em outros momentos e vocês já estão sabendo, são meus alunos, então já sabem, mas eu preciso repetir isso. Não pode haver emenda de iniciativa popular. Vocês já sabem disso que eu já tenho falado, né? Então, só lembrando para vocês, né, que aquelas correntes do WhatsApp que volta e meia aparecem são mentira, claro, né? Então, só quem pode propor emenda são esses entes, né? 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 lá dos 513 deputados, ou 1/3 dos senadores. A conta é mais fácil porque são 81, 27, né? Então, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Não precisa juntar deputados e senadores. Basta que 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores proponha a emenda. O presidente é o único aqui que pode propor sozinho, né? O presidente quer fazer lá uma emenda, proponha, né? Então vai lá e pode haver a proposta do presidente, só ele, né? E a outra possibilidade é mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, então são 27 unidades. E aí, então, se é mais da metade, tem que ser 14, pelo menos, né? 14 assembleias legislativas. E em cada uma delas vai ter que ter a aprovação pela maioria dos seus membros, maioria relativa, certo? Então, tem que se cumprir essas condições para que se possa ter emendas constitucionais, uma proposta, né? A PEC, certo? Se a proposta for feita por um desses 3 entes, segue em frente. E aí a gente vai para o parágrafo 2º, que determina: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, aqui tem a questão do requisito formal para a votação na Câmara e no Senado. Então, para a proposta de emenda ser aprovada, né, ela precisa ser discutida e ser votada na Câmara e no Senado, em 2 turnos. Ou seja, tem que ter 2 votações na Câmara e 2 no Senado. E em cada votação dessas é preciso ter 3/5 dos votos dos membros dessas casas. No caso da Câmara, seriam pelo menos 308 votos. No caso do Senado, seriam pelo menos ali 52 votos, mais ou menos, que deveria ser necessário. 52, acho que é isso. Depois vocês fazem a conta, se tiverem com a calculadora, que é 60% de 81, né? Mas é por volta disso que seria mais ou menos aí o número de senadores, né, para aprovar a emenda. Então, seria isso, né? 3/5 dos votos dos deputados, 3/5 dos votos dos senadores, isso em cada votação dessas. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Quem acompanhou agora há pouco essa PEC dos precatórios viu isso, né? Houve uma votação em primeiro turno, com uma vitória apertada, né? Foram, parece que, 312 votos a favor, e aí na segunda votação teve mais votos a favor, foi mais tranquila a votação para eles lá, né? 320 e poucos votos. Então tem que ser assim. Aí no Senado, a PEC agora vai para o Senado, e lá vai ter que ter também 3/5 dos votos a favor na primeira e na segunda votação, certo? O parágrafo 3º, quando tudo tiver votado e aprovado nas 2 casas, nessa votação seguindo essas formalidades, aí temos o seguinte: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então, aí, o presidente não sanciona nem veta, não tem participação do presidente nessa fase final. Quem vai fazer isso é o presidente do Congresso, que hoje é o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Então, ele convoca uma sessão especial, né, para uma sessão extraordinária para fazer a promulgação da emenda, né? E aí a numeração da emenda ela segue uma sequência, né? Então, se tem a emenda 107, a próxima é a 108, não dá para pular a numeração, né? Então, vai sempre uma sequência ali numérica precisa. Então, 107, 108, 109 e assim por diante, certo? E aí vem o parágrafo 5º do artigo 60, que determina: a matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o nome dado para o período de um ano, certo, de trabalhos do Congresso. Então, estamos na sessão legislativa de 2021. A próxima sessão legislativa será a de 2022. Então, quando coloca-se isso, né, que caso a matéria da emenda seja rejeitada ou prejudicada, ela não pode mais ser apresentada neste ano, só no próximo, certo? Porque só pode haver uma nova proposta com esse mesmo conteúdo na próxima sessão legislativa. Só que tem um detalhe importante. Teve uma criatura que esteve à frente da Câmara dos Deputados alguns anos atrás, chamada Eduardo Cunha. Essa criatura, né, que esteve lá no poder e que ficou célebre pelos dizeres que Deus tenha misericórdia deste país, né, lá na votação do impeachment da Dilma, ele usurpou, né, ele desobedeceu esse dispositivo. Tinha uma proposta lá que era da redução da maioridade penal, né, de 18 para 16 anos. Essa proposta ela foi rejeitada no primeiro turno já. E aí o Eduardo Cunha, isso era quase meia-noite, naquele dia lá da votação, o Eduardo Cunha vai se reunir lá com a mesa diretora da Câmara e resolve fazer uma manobra totalmente inconstitucional, né, segundo ele, de acordo com o regimento do interno da Câmara, e aí ele mudou a proposta de última hora e recolocou em votação. Não poderia ter feito isso, porque a proposta já tinha sido rejeitada, só podia fazer isso no ano seguinte. Mas ele fez isso na madrugada seguinte. Passou lá à meia-noite, no outro dia ele já colocou lá, de madrugada mesmo, a proposta. E foi aprovada, né? Foi aprovada em primeiro turno, depois em segundo turno e foi para o Senado. Só que lá no Senado morreu porque essa proposta não tinha pé nem cabeça e já se sabe, claro, que ela é inconstitucional por conta disso, porque o Eduardo Cunha fez essa mudança inconstitucional na proposta, né? Segundo ele, é uma questão formal, não sei o quê. Não, mas a questão formal entra aqui como limite também para o poder derivado. Então, ele não podia ter feito isso. Fez e abriu um péssimo precedente, porque o Arthur Lira agora pode fazer se quiser isso, né? Ou os próximos presidentes da Câmara. Claro que isso tem repercussões, e a repercussão nesse projeto foi essa, não passou, não foi à frente, não foi adiante no Senado. Mas ele abriu esse precedente e desobedeceu frontalmente esse parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição. Então, vejam que, de vez em quando, né, aqueles que estão exercendo os poderes aqui no Brasil estão tentando mexer nesses limites, mas, se eles mexem nesses limites, eles deixam de ser poder derivado e passam a ser poder originário. E de uma forma golpista, não de uma forma democrática. Não é isso que queremos, então, que essas questões não se repitam, né? Pelo bem da nossa democracia e pelo bem da nossa própria Constituição, né? Então, são esses aí os limites constitucionais, né? Os limites colocados aí pelo poder originário ao poder derivado. Pessoal, alguma dúvida sobre esse último limite? Não, professor. Certo. Então, vamos seguir aqui já na reta final do assunto, poder constituinte. Aí, o poder derivado ele tem espécies determinadas pela doutrina, tá? Uma das espécies é essa que a gente viu agora, né? Tudo isso que eu mostrei agora é o chamado poder derivado de reforma. Esse poder ele tem a função de realizar as reformas constitucionais por meio das emendas, seguindo os limites impostos pelo poder originário. Todos esses que a gente viu, né? Limites temporais, se houver, circunstanciais, substanciais ou materiais, e os formais ou procedimentais. Então, o poder de reforma é esse que faz as emendas. É esse que vai seguir todos esses limites que a gente viu agora, tá? Então, tudo isso que eu mostrei até agora sobre o poder derivado é o poder de reforma, consiste no poder chamado de reforma. E tem outra espécie, que é o poder decorrente. Esse poder, né, esse tipo de poder derivado, ele é um poder atribuído aos estados e ao Distrito Federal para elaborarem as suas próprias constituições. Isso está lá no artigo 11 do ADCT. Isso aí já está bem consolidado, porque todos os estados da federação já têm suas constituições, né? Esse artigo 11 estabelecia um prazo de 1 ano para que houvesse a criação das constituições dos estados.
ou novas constituições ou mudanças, né, adaptações para seguir o texto da nossa Constituição de 88. Então, isso já foi feito, né? E aí, para que se tenha esse poder decorrente, é preciso que se obedeça a dois princípios básicos. O primeiro deles é o princípio da simetria. E aqui isso trata de uma questão de praticamente igualdade, né, entre o texto constitucional brasileiro, nacional, e o texto constitucional estadual, certo? Se você for observar a Constituição de Alagoas, você vai ver que tem muita coisa que é a cópia da Constituição brasileira, de 88. Por quê? Porque não teve criatividade? Não, porque é o princípio da simetria que impõe isso. Não dá para mexer muito nas questões de direitos fundamentais, de organização ali do Estado e tal. O que se pode mexer aqui, o que se tem de diferente, são as regras de organização própria do Estado de Alagoas, que tratam da organização do governo estadual, suas secretarias, funcionamento da Assembleia Legislativa, funcionamento do Poder Judiciário local, as regras sobre polícia, bombeiros, porque são órgãos estaduais, né? Aí você tem regras que podem variar de um estado para outro. Mas quando você vai tratar de direitos fundamentais, separação de poderes, né? Isso não muda muito em relação à Constituição de 88. Isso é a simetria. Não dá para ir muito longe, né? Porque as constituições estaduais estão presas mesmo à Constituição Federal, né? Já que temos aqui um modelo federativo, mas um modelo federativo em que há uma predominância da questão nacional. Então, as constituições estaduais têm que realmente obedecer ao texto da Constituição Federal, e isso representa o chamado princípio da simetria. Além disso, é preciso obedecer também aos chamados princípios constitucionais sensíveis. E esses princípios, eles são chamados dessa maneira, né, porque esses princípios, se forem desobedecidos, eles podem levar à situação da intervenção federal. Então, os estados têm que obedecer a esses princípios para que não sofram intervenção do governo federal. Esses princípios estão previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição, e são os seguintes. Esses princípios tratam de forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, se um desses princípios for desobedecido pelos governos estaduais, né, é possível que haja a intervenção federal. Então, esses princípios também têm que ser observados, não só na hora de elaborar as constituições, mas durante todos os períodos aí de governo, né, de todos os governadores dos estados e do Distrito Federal. E aí, encerrando, né, esse assunto, temos mutação constitucional, direito constitucional intertemporal. A mutação constitucional é um processo aqui de mudança da Constituição sem mudança do texto. E esse processo, ele surgiu lá nos Estados Unidos, né? E veio aqui para o Brasil com essa Constituição de 88. E aí o Supremo vai dando interpretação à Constituição e vai mudando a sua interpretação, a interpretação constitucional, sem que seja necessário mudar o texto. Isso aconteceu, por exemplo, quando se falou lá da união homoafetiva, né? A Constituição prevê que o casamento, a união estável é entre homem e mulher. E o Supremo mudou a interpretação e colocou que, no lugar de homem e mulher, leia-se pessoas. Então, é possível que exista essa interpretação. E aí, essa interpretação traz a chamada mutação constitucional, que é isso, a mudança da interpretação da Constituição sem necessidade de mudança do texto. Isso é feito pelo Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa parte da aula, então vou fazer aquela pausa, né? Estratégica, já já eu volto para a gente continuar a aula, tá? Até já.